Capítulo 12. O som da guerra. Há pelo menos 20 tipos diferentes de canções registradas na Bíblia, de canções de louvor e canções de meretrizes e bêbados. Um tipo de canção digno de nota é a canção de guerra. Parece que todas as nações produzem a maioria de suas canções durante os momentos de conflito. Mais canções foram escritas durante e logo após a Guerra Civil Americana do que em qualquer outro momento da história da nação. Uma das razões para isso é que a música naquele momento era o principal meio de comunicar as notícias do dia. Mas as sentimentais e melancólicas canções dos tempos de guerra não são assunto aqui. O foco é o papel que a canção ou o som tinha, de fato, nos tempos de guerra. Muitos instrumentos de possivelmente todas as partes do globo tiveram um papel importante na batalha. Como afirmado antes, muitas vezes a trombeta foi usada e em tempos mais modernos o clarim o foi também. Durante a Guerra Revolucionária, o pífaro e o tambor alertavam o inimigo de que eles estavam para ser atacados. Que ideia interessante! Vamos tocar o pífaro e o tambor e fazer todo o barulho possível para informar os nossos inimigos que nós estamos chegando perto deles. Chega de ataque surpresa. Por que os corneteiros da cavalaria viam como sendo necessário liberar o som e estimular o ataque? O que às vezes parece ser tão óbvio, frequentemente tem alguma parte escondida, bastante pertinente, que nós deixamos passar. William Wallace adorador. A maioria de nós nunca tinha ouvido falar de William Wallace até o filme Coração Valente, 1995, com Mel Gibson, o qual tomou conta das telas da América. Eu tive o privilégio de viajar para a Escócia e fazer uma pesquisa detalhada sobre esse grande guerreiro, encontrando muitos fatos interessantes que não atraíram Hollywood. Apesar de muito do relato do filme ter sido historicamente correto, eu gostaria de dar a você uma versão levemente diferente, a qual inclui um pouco da história escondida sobre as batalhas de William Wallace. E eu peço que você, por favor, não se ofenda se você for inglês. A história ensina que os ingleses oprimiram de forma cruel muitas nações durante anos. Os oprimidos demoraram a esquecer. Porém, quão rápido nós nos esquecemos que alguns dos maiores pregadores e missionários na história fizeram seu caminho aos 4 cantos da terra saindo das costas da Inglaterra. Algumas vezes nós falhamos em ver a luz que eles trouxeram às nações e focamos na escuridão. De fato, esse foi um tempo de escuridão e opressão. William Wallace nasceu perto de Paisley, Escócia. Para o senhor Malcolm Wallace, um pequeno proprietário de terras. Sua família, provavelmente de descendência normanda, não era rica e William não tinha nenhuma das vantagens da elite governante da época. Ele aprendeu as habilidades comuns de combate e, aparentemente, mesmo quando criança, mostrava-se uma grande promessa quando manejava a espada e o espadão escocês. Sua habilidade provou ser bem útil nos anos seguintes. Ele se tornou um hábil caçador. Quando William ainda era menino, seu pai foi morto pelos ingleses enquanto eles oprimiram a Escócia. Então, órfão, Wallace foi criado e educado por padres. Ele foi ensinado todos os dias sobre a palavra de Deus e tinha um amor especial pelos salmos. Os sacerdotes que o criaram instilaram nele um forte senso de liberdade. Foi dito que ele gostava particularmente da história do rei Davi e o considerava o maior guerreiro judeu, lutando pela liberdade de todos os tempos. Wallace memorizou todo o livro de Salmos, o qual se tornou a maior inspiração em suas lutas por sua nação. Ele era um jovem homem de Deus que facilmente reconciliou violência e piedade. No século XIII, poder geralmente significava direito.
O argumento teológico foi que a força era dada àqueles que a mereciam. A bravura física era uma virtude em si mesma e coragem era sinônimo de fé. Eles acreditavam que os vitoriosos tinham o apoio dos anjos, enquanto os derrotados eram com frequência considerados muito fracos de caráter para triunfar. Essa era uma visão muito Velho Testamento da vida, com pouco espaço para amor e graça. Os tempos eram duros e produziam duros homens. No entanto, mesmo em meio às suas mais violentas campanhas, Wallace encontrava tempo para escapar para igrejas e participar dos cultos. Ele carregava um saltério ou o livro de Salmos, para onde quer que ele fosse. Antes de suas maiores batalhas, essas canções deram a ele conforto, assim como a inspiração que ele precisaria para liberar a fúria do seu coração sobre os inimigos. Nesse momento, ele reunia seus seguidores e pregava a palavra de Deus de tal forma a incendiar a alma deles e dar coragem aos seus corações. Essa mesma mentalidade levou à formação de monges guerreiros como os templários e os hospitaleiros, que não viam contradição em combinar suas habilidades de luta com sua profunda fé cristã. William cresceu e se tornou uma figura gigantesca. Mesmo enquanto um rapaz, ele tinha 2 metros de altura. Era musculoso e forte, com inacreditável resistência na batalha. Ele não receberia nada politicamente, nenhuma riqueza e nenhuma provisão militar. Em vez disso, ele se apoiava em seus atributos físicos, em sua força e em sua profunda fé de que a justiça de Deus o tornaria vitorioso. O estado do declínio de seu país e as severas injustiças impostas sobre os pobres pela cruel e bárbara escravidão da opressão inglesa cada vez mais estendia a iniciativa de Wallace em lutar. William havia sido forçado a viver no exílio, pois seu pai havia morrido lutando contra a Inglaterra. Em seu desesperado e pensativo coração, ele sentiu que precisava fazer algo. Após considerar tudo, ele não tinha nada a perder. Em cada oportunidade, ele confrontava sozinho soldados ingleses e miraculosamente vencia seus inimigos, apesar de ter sido algumas vezes uma luta de 15 contra 1. Ele era como uma máquina de luta quando manejava seu espadão de 1,70 m. Ele impressionou de maneira profunda muitos dos jovens oprimidos da região e eles decidiram que criariam um pequeno grupo de guerreiros para lutar pela causa deles. Havia muita conversa entre eles sobre formar uma estratégia para expulsar os ingleses. Um dia, quando estava na vila, uma guarnição de soldados ingleses desafiou o jovem William. Em meio segundo, do nada, ele moveu rapidamente sua feroz espada e decepou o braço do seu oponente antes que qualquer um tivesse tempo de reagir. William e os seus companheiros, vastamente excedidos em números por reforços que chegavam a cada momento, conseguiram escapar, deixando mais de 50 mortos e feridos para trás. Eles fugiam para a casa de William e depois pelo portão do quintal, para o campo e para as montanhas. Os soldados chegaram do lado de fora da casa de William, onde sua esposa Marion aguardava. Eles exigiram que ela entregasse Wallace, mas ela ostensivamente os desafiou. Trancou a porta e gritou com eles da janela do andar de cima, dando a William e seus camaradas tempo para fugirem para longe. Os soldados arrombaram a porta e atacaram violentamente a casa. Quando eles perceberam que ela estava ganhando tempo, o xerife ordenou que Marion fosse executada ali mesmo. Suas últimas palavras foram em contestação aos opressores dos escoceses. Quando William soube do assassinato de sua esposa, ele tomou seu saltério e partiu solitário
em profunda tristeza. Quando escureceu, o pequeno grupo de homens de Wallace perambulou de volta para a cidade. Alguns estavam disfarçados como macacos. As tropas inglesas, acreditando que os seus procurados foragidos estavam distantes, prestaram pouca atenção a esses vagabundos, até mesmo ao grandalhão vestido de um macaco. William foi direto para a casa do xerife e, com um golpe, abriu a porta, subiu a escada em disparada e executou vingança imediata no assassino de sua mulher. E não parou por aí. Antes da noite acabar, as ruas foram ficando vermelhas com o sangue dos ingleses. Morreram 100 naquela noite. Somente mulheres, crianças e sacerdotes foram poupados. As notícias desse evento se espalharam rapidamente pela Escócia como um sinal ao oprimido de que uma revolta havia começado. Logo, a imagem de Wallace estava em todos os correios do país. A captura de Wallace agora era um assunto prioritário para o exército inglês. À medida que essa notícia se espalhava pelas vilas da Escócia, tanto rapazes como idosos criam que esse incidente mostrava que Deus não parecia estar do lado dos ingleses, já que ele não havia os protegido de Wallace. Seu nome foi falado em todas as tavernas da nação como um herói popular e o líder da batalha. Esse jovem, de coração partido, exilado, guerreiro foragido, cheio de ódio, estava pronto para enfrentar todas as forças que o rei Eduardo pudesse lançar contra ele. Wallace logo se encontrou sendo comandante de um exército inexperiente, empobrecido e desesperado, de montanheses, carregando pedaços de pau, rochas, machados de guerra enferrujados, lanças de caça e espadas caseiras. Eles possuíam um desejo ardente em seus desesperados corações de ver seus inimigos completamente destruídos. Wallace nunca havia se imaginado como líder de um exército. Ele estava apenas lutando por causa do desespero, de seus princípios e de um senso de justiça. Agora ele se via tendo que dar as ordens do dia de uma posição política como um estrategista militar. Os membros do clã que o haviam guiado eram nada mais do que um bando de fazendeiros e pastores de ovelha da plebe com o mesmo sonho de esperança. William os guiou ao norte para as montanhas onde Andrew de Moray, um jovem cavaleiro tão bárbaro e violento como Wallace, estava levantando uma tropa montada com escoceses da região. Juntos, sob a liderança de Wallace, eles começaram a aterrorizar os ingleses. Eles estabeleceram uma rede de espiões para mantê-los informados das atividades inglesas. Eles começaram atacando os postos avançados e as tropas e até bombardearam cidades inteiras. William liderou um ataque em Glasgow e, enquanto ele encabeçava seus homens até a rua principal, ele os ordenou a encher bem o rio de Clyde de soldados ingleses. Essa ordem é comemorada até hoje com o nome de Stockwell Street. Em inglês, a expressão usada para encher bem foi Stockwell, rua a qual leva ao rio. O exército inglês que enfrentou Wallace era conhecido como a maior máquina combatente de seu tempo. Ela consistia em cavaleiros orgulhosos em suas melhores armaduras. Seus enormes cavalos de guerra usavam arreios de qualidade especial. Os cavaleiros eram todos enfeitados com ornatos de efeito colorido com bandeiras penduradas em cada lança, escudo e ornamento que reluziam ao sol. Era um exército que nunca havia sido derrotado. Os escoceses, ao contrário, eram um bando de homens indisciplinados, mal armados e desordeiros com armamento caseiro. Eles desceram os morros com suas túnicas simples, carregando suprimentos de carvalho, lentilha e sacos sobre os seus ombros.
Mas eles tinham Deus e Wallace, e para eles era suficiente. Por anos eles haviam sofrido sob a opressão inglesa, e agora era hora de revidar e libertar seu país. Uma luta final era iminente. Som de morte. Em 10 de setembro de 1297, o palco estava montado na ponte de Stirling. As forças inglesas mandaram um mensageiro aos escoceses, exigindo que eles cedessem ou fizessem algo além disso. William olhou na base da montanha as milhares de lanças reluzentes seguradas por soldados de infantaria e, sabendo que o inimigo estava em número bem maior que o dele, disse ao mensageiro: diga ao seu povo que nós não viemos aqui para ter paz, mas para a batalha, para vingar e libertar nosso país. Que eles subam quando quiserem, e eles nos encontrarão prontos para apresentá-los às suas barbas. Em outras palavras, nós estaremos face a face com eles. Naquela noite, ao pôr do sol, do alto das colinas, o misterioso som de uma versão primitiva das gaitas de folhas escocesas começou a soar bem alto e a lamentar por todo o vale. O som dos tambores Lambert começou a ressoar, anunciando aos seus ouvintes que a matança era certa. Lembre-se de que esses escoceses das montanhas eram predecessores de guerreiros celtas e pictos, ambos conhecidos por sua tenacidade cruel na guerra. Sua conduta militar não era nada parecida com o que você vê nas grandes academias militares. Eu não sei quanto a você, mas se eu fosse lutar contra um inimigo em um combate corpo a corpo, seria difícil encontrar tenacidade suficiente para lutar fisicamente contra um homem usando um vestido. Tudo bem, um saiote. De onde eu venho, para um homem usar um vestido, ele teria que ser um lutador tremendamente bom. E mais ainda, ele teria que treinar bastante todos os dias. Então, ao meu ver, um homem que seria mau o suficiente para colocar um vestido não é um homem com quem eu gostaria de lutar. Sobre o filme Coração Valente, você se lembra de quando eles pintaram o rosto de azul e branco, se enfeitando com o que para nós se parece com uma pintura indígena de guerra? Não era assim que acontecia no tempo dos celtas e pictos. Eles pintavam o corpo inteiro dos pés à cabeça com uma pasta azul celeste e cobriam seus cabelos com cinzas brancas. Eu acho que podemos dizer que eles se pareciam com Smurfs, muito malvados. Eles também não usavam saiotes nas batalhas. De fato, em um movimento arrebatador, eles arrancavam seus saiotes, túnicas ou qualquer coisa que estivessem usando. Com um violento brado de guerra, eles gritavam e berravam juntos à medida que atacavam seus inimigos. Era uma mobilização massiva de terror em movimento. Eles se entregavam por completo nas lutas e isso era extremamente efetivo para amedrontar o inimigo antes do ataque físico de fato. Provavelmente, a tática mais efetiva utilizada naquele tipo de batalha acontecia no começo do pôr do sol na noite anterior à batalha. Enormes fogueiras eram construídas e vários tambores mantinham firme o ruído surdo e prolongado das batidas durante toda a noite, enquanto o grito das gaitas de foles permeava os ouvidos e as mentes do inimigo. As gaitas eram um instrumento de guerra, era um som usado até mesmo na época de Davi. Assim como os músicos de Davi liberavam uma música que profetizava morte sobre o inimigo de Israel, os gemidos e lamentos das flautas pastoris prenunciavam julgamento e morte. O medo dominaria os corações dos inimigos do Deus de Israel, pois aquele som declarava que Deus guerrearia a favor de seu povo. A reputação de Deus para aquelas nações bárbaras e pagãs era que ele era um Deus aterrador, capaz de derrubar muralhas, afogar todo o exército egípcio no Mar Vermelho. Agora entenda isso, baixas frequências provocam uma resposta física no sistema circulatório do povo. Frequências altas originam reações no sistema nervoso.
Essa é uma das razões pelas quais sons extremamente altos dão nos nossos nervos. Como quando ao som de um grito muito alto sentimos irritação. Com certeza, baixas frequências podem literalmente parar seu coração. No pôr do sol, o exército de Wallace começou a liberar os baixos sons fulminantes e as baixas frequências que estavam, se não fisicamente, pelo menos mentalmente, impactando os seus inimigos. O som enviou a mensagem de que corações parariam de bater e a matança seria real. As altas frequências berravam e gemiam o som triste e sombrio. Não é necessário dizer que depois de algumas horas essas infindáveis notas dariam nos seus nervos. Eu não uso a palavra infindável de forma vaga, pois a gaita de Follies é um instrumento que foi criado para sustentar uma nota para sempre. Você pode sustentar uma nota em uma gaita dessas até que uma árvore morra em algum lugar, pois ela tem seu próprio pulmão. O saco é um reservatório de ar que permanece soprando uma nota contínua enquanto o músico tem a oportunidade de respirar. Imagine que você é um daqueles soldados ingleses acampado no vale abaixo, enquanto seus inimigos estão bombardeando você com esses sons misteriosos. Esses são sons de agressão, de medo e da tristeza da morte. Imagine Wallace reunindo seus homens antes do romper do dia, pedindo que os músicos fizessem silêncio enquanto ele abria o saltério e sobriamente trazia a palavra de Deus. Ele lembrava a todos que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Isso mesmo quando Davi esfolava milhões para libertar o povo de Deus da escravidão do homem. Então nós seremos vitoriosos, pois nosso Deus luta por nós e conosco. Enquanto ele orava por bênçãos e proteção sobre eles, um sinal de seu vigia informava-os que os ingleses estavam começando a se mover. Na alvorada, 5.000 soldados de infantaria ingleses começaram a atravessar a ponte ao mesmo tempo em que Wallace e seus homens se posicionavam para um ataque completo. À medida que o sol começava a despontar naquele vale, ele começava a reluzir nas faces pintadas de um determinado exército. Wallace ordenou a seus lanceiros que esperassem até que eles ouvissem uma corneta, a qual somente ele tinha permissão de tocar, e então atacassem em direção à base da colina. Enquanto o exército inglês caminhava sobre a ponte de madeira, Wallace e seus homens observavam o movimento lento de suas forças de um ponto de grande vantagem. Essa deve ter sido uma visão assustadora, ver as fileiras de seus inimigos alargarem-se abaixo deles. Porém, eles tinham que manter a calma e ficar com os ouvidos sintonizados na expectativa do toque da corneta de Wallace. Este sabia que um movimento prematuro seria destrutivo para o seu pequeno grupo de guerreiros. Os ingleses viram sua hesitação e inação como covardia. Eles estavam ansiosos para atacar, mesmo que apenas a metade de seus homens tivesse atravessado o rio. De repente, antes que os ingleses pudessem se preparar completamente para um ataque, Wallace julgou que havia inimigos suficientes espalhados abaixo dele, dando a oportunidade perfeita para o seu ataque. Ele deu um forte sopro com a sua corneta e os escoceses lançaram-se contra seus inimigos, bradando seus gritos de guerra horripilantes e gritando até a ponte. Wallace, com sua grande espada na mão, declarou o Salmo 91 sobre os seus inimigos. A ponte era longa e estreita, larga apenas o suficiente para permitir que cavalos passassem de 2 a 2. Com a metade dos infantes de um lado do rio, metade do outro lado, e a ponte entupida com os soldados montados em toda a sua armadura, o caos dominou o exército inglês. 400 cavaleiros e arqueiros e 5.000 infantes perderam a vida. Ninguém foi tomado como prisioneiro, enquanto as perdas escocesas foram insignificantes. Tão horrível quanto possa parecer, e você deve se lembrar do dia e da hora sobre os quais eu estou falando,
O líder inglês foi assassinado e teve sua pele arrancada. Até hoje, sua carne proveu couro para o cabo da espada de Wallace, que está encaixada no monumento William Wallace, situado em uma montanha, a qual contempla do alto a cena da Batalha de Stirling Bridge. Partindo dessa vitória, muitas outras vieram até que finalmente os ingleses foram capazes de vencer Wallace por causa de uma traição em seu próprio acampamento. Nós podemos aprender muito com a história de Wallace. O som sempre foi e sempre será uma das forças mais importantes que Deus já criou. Um simples som pode abrir caminho para todo tipo de emoção inimaginável. Ele pode acalmar nossa alma ao lado de um riacho ao ouvirmos a água escorrendo devagar sobre as pequenas pedras. Ele pode nos assustar totalmente em um instante quando uma bandeja de pratos é derrubada em um restaurante. O som pode aliviar a mente cansada, trazendo sonolência e descanso. Ele também pode fazer a terra agitar-se na forma de um terremoto. Isso não é nada mais do que modulações de som entre duas camadas de formações rochosas que podem estar a quilômetros de distância da superfície terrestre. Janelas podem ser arrancadas de sua casa quando aviões quebram a barreira do som. Os nervos podem ficar à flor da pele ao som do gotejamento monótono de uma torneira. O homem pode ser motivado pelo som de palavras sedutoras, atrair um casamento divino e executar atos lascivos e pecaminosos. Nós podemos nos inchar de orgulho ao som de um hino sendo tocado, enquanto nossos filhos e filhas andam pelo corredor com um capelo. Também podemos ser levados a agir ao som de um alarme de incêndio, ou podemos ser embalados para dormir pelo sussurro de uma brisa. O filme Coração Valente retratou a cena em que o jovem William Wallace recebe a notícia de que seu pai está morto. Seu tio, um senhor de idade, tinha vindo para levá-lo para sua casa. A cena triste e comovente mostra um músico tocando uma canção lutuosa na gaita de foles à luz da lua. O jovem menino questiona o senhor a respeito do músico. O senhor simplesmente disse: ele está tocando uma canção prescrita em uma gaita proscrita. A razão pela qual a gaita de foles e as canções eram proscritas era porque elas incitavam um profundo sentimento patriótico e lembranças de dias melhores. O músico os lembrava de uma época mais simples, sem a presença cruel, opressiva e maliciosa do governo inglês. Então, em tempos de batalha, essas gaitas e canções incitariam lealdade, força, unidade e orgulho nacional. As gaitas de foles significam deslealdade ao trono da Inglaterra. Para que a Inglaterra os levasse à escravidão, a música deles teve que se tornar escrava também. Em certo ponto, a Inglaterra confiscou todas as gaitas de foles e tambores que eles puderam encontrar e os queimaram em fogueiras enormes. Deixe-me fazer uma pergunta. A força do exército estava no tambor? A força do exército estava na gaita? Estava a força do exército no toque da corneta ou no grito? Não. Esses eram simples sons exteriores demonstrando a atitude interior do coração. Os instrumentos proviam um meio do coração se expressar. Há uma unção particular nos instrumentos ou sons hoje que nos dará vantagem sobre os nossos inimigos? Sim e não. Sim, porque certos tons, sons e frequências motivam-nos a certas respostas. E não porque o instrumento não tem vida própria, é um objeto inanimado. No entanto, Deus pode usar objetos inanimados para fazer coisas miraculosas. Lembra do que aconteceu quando a borda das vestes de Jesus foi tocada? Ou quando a pedra inanimada bateu na testa de Golias? Um instrumento musical sem vida não é nada mais do que uma ferramenta usada para a expressão de alguém que tem vida.
Não há nada mais santo em um violão Martin do que em um Gibson. Porém, sons diferentes demandam ações diferentes. Ritmos diferentes promovem atitudes diferentes. Melodias e harmonias diferentes geram emoções diferentes. Várias letras criam imagens totalmente diferentes, nos levando a ter um foco unificado no louvor e adoração em grupo. Quando nós cantamos a palavra liberdade em uma canção congregacional com sincero liberar de fé, isso pode ser tão poderoso quanto a pedra de Davi lançada na cabeça do inimigo. Nós devíamos ter fé para isso, afinal de contas. Quantas histórias bíblicas nós temos que ouvir antes de começarmos a crer que Deus deseja que sejamos livres? Liberdade da escravidão do pecado e da maldição do inimigo foi a grande questão que trouxe Jesus à humanidade. Desde o jardim, Satanás tem tentado usar o homem para executar seus desejos e nos escravizar em todas as áreas da vida. Ele sabe que, se conseguir escravizar um homem, ele pode potencialmente usar aquele homem para escravizar a outros. Através do tempo, a história registra que os homens sempre desejaram dominar um ao outro em todos os níveis. O homem está comprometido em uma luta contínua para ser o rei da montanha. Se um reino pode vencer o outro com uma autoridade ímpia, então ele é capaz de aproveitar a intoxicação do poder por um período. Nações e reinos ganham um senso de poder como resultado da tomada de pessoas e terras pela dominação e escravidão. Na maioria das vezes, isso é motivado por um desejo por riquezas. Se você dominar o povo, sua recompensa são os recursos. Se eu sou o dono da terra, eu sou o dono do ouro, do óleo, da madeira, da água. Eu controlo as pessoas para que elas armazenem todos esses recursos. E isso me dá poder e riqueza. Deus enviou seu Filho para apresentar a humanidade ao seu propósito, para a autoridade, enquanto combatia a perversão da autoridade pela dominação e ganância. Quando Jesus veio, ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Marcos 9:35. A Bíblia também declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Deus deseja que sejamos livres de toda escravidão no inimigo. Há outro exemplo sobre liberdade gerada por meio de louvor e adoração. Tenho certeza de que você conhece a história. Quando Deus canta com voz de baixo. Paulo e Silas entraram na cidade. Eles tinham vindo pregar o evangelho em Roma. Em todo lugar que Paulo e Silas iam, eles acabavam na prisão. Um evangelista hoje registra sua saída no Holiday Inns, no Marriott, quando ele vem à nossa cidade. Eu imagino que Paulo e Silas registravam sua saída na cadeia local, quando eles visitavam as cidades. Eles sabiam que acabariam lá mais cedo ou mais tarde antes de irem embora. A Bíblia diz que eles estavam andando pela rua, indo orar em certo lugar, e correram até uma mulher possessa por um espírito de adivinhação. Atos 16:16. Por muitos dias, essa mulher desbocada os seguiu, declarando: estes homens são os servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Versículo 17. Paulo finalmente perdeu a paciência e, estando angustiado por esse espírito de adivinhação, apesar dele estar falando a verdade, virou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Versículo 18. E ele saiu. Quando seu dono viu que Paulo havia acabado de arrancar seu vale-refeição, ela era uma máquina demoníaca de fazer dinheiro para o seu patrão. Ele e seus homens pegaram Paulo e Silas e os arrastaram até os governadores na praça principal. Ele declarou aos magistrados: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Versículos 20 e 21. Então, toda a multidão se levantou contra eles. Os magistrados rasgaram as roupas de Paulo e Silas, os açoitaram e os lançaram no cárcere interior.
Eles estavam no que nós chamaríamos de cela de segurança máxima, com seus pés em troncos de madeira presos à parede. Os cidadãos e magistrados acreditavam que, para manter seu estilo de vida e suas leis, eles tinham que tornar Paulo e Silas escravos. Paulo e Silas se deitaram na escuridão da cela, à meia-noite orando e cantando a Deus. Os prisioneiros estavam ouvindo-os. Você sabia que você não pode orar ou cantar a Deus sem que ele se envolva nisso? Você sabe, Deus ama um concerto. Enquanto Paulo e Silas estavam cantando louvores, Deus ouviu as orações desses dois homens justos e deu sua atenção à expressão de seus corações. Imagine Deus sentado no seu trono e apreciando a canção que eles estavam cantando. Ele começa batendo o pé, depois canta com os lábios fechados. Então começa a cantar com voz alta e Deus canta com voz de baixo, você sabe. Em Zacarias 3,17 disse: Ele se regozijará em você com brados de alegria. Bem, quando Deus começou a cantar, foi uma frequência de tom tão baixa que em Atos 16:26 diz: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. Agora imagine, como resultado de uma simples canção de louvor, Deus fez um milagre. Você sabe, Ele ama fazer isso. Eles foram repentinamente libertos da escravidão colocada sobre eles pelo homem. O guarda da prisão foi acordado de um sono profundo para ver as portas da prisão abertas. O mesmo homem que os estava oprimindo agora aproximou sua espada para cometer suicídio. Aqueles que prontamente ridicularizaram o louvor e a adoração de outros, que consideram os outros como sendo muito estranhos ou com uma mente muito santa para ter algum proveito terreno, são os primeiros candidatos a experimentarem um terremoto espiritual. Em um momento traumático, o zombar de Deus pode se tornar o temor de Deus. Deixe a tragédia chegar onde eles moram e eles farão exatamente como esse guarda. Impossibilitado de enfrentar essa catástrofe, ele foi correndo para Paulo e Silas e caiu tremendo diante deles. Lembre-se disso, a qualquer momento podem aparecer pessoas tremendo em sua varanda buscando resposta e buscando vida. Eles podem ser como o vigia que clamou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 30. Eu acredito que a ferramenta número 1 para o evangelismo na terra hoje é o louvor. Do louvor, um som é liberado que, de repente, sacode as correntes da escravidão e arrebata a atenção do perdido ao nosso redor. Por exemplo, na noite em que a igreja nasceu, na sala superior, no cenáculo, enquanto eles estavam orando e adorando a Deus, outro de repente aconteceu. Pois, inesperadamente, o Espírito do Senhor veio sobre eles como um som de um vento forte e impetuoso. Depois, à medida que esse som se tornou um barulho que se espalhou pelas ruas, milhares foram adicionados diariamente à igreja. O guarda que entregou seu coração ao Senhor testemunhou sua família inteira sendo salva naquela mesma noite, porque ele levou Paulo e Silas para casa com ele. Ele lavou suas feridas, supriu suas necessidades. Paulo e Silas batizaram sua família inteira. Quando os magistrados ouviram sobre tudo isso, suas atitudes mudaram de superioridade agressiva e arrogância sutil. Eles enviaram oficiais para dar ao vigia uma mensagem: solte esses homens. Atos 16:35. O guarda deveria ter enviado uma resposta dizendo: Deus já fez isso. Imagine a presunção daqueles magistrados supondo que eles podiam libertar esses homens. O orgulho realmente é uma coisa, não é? Quer você se encontre nos domínios da opressão política e nacional ou simplesmente dominado pela personalidade opressiva do seu próximo, a opressão ainda é opressão. A escravidão ainda é escravidão. William Wallace gritou suas últimas palavras na face de seus opressores, que insistiam
que ele havia se sujeitado ao trono deles. Ao bradar a palavra liberdade, ele realmente a experimentou. Seu clamor pela liberdade o levou ao céu, onde ele a encontrou. Que nós possamos ser um povo de tanto poder, oração e louvor, que sejamos capazes de trazer o céu até nós. Que nossos brados estremeçam as fundações de toda a prisão em que nos encontramos, quebrem as correntes de escravidão e façam as nações tremerem por causa da palavra do Senhor. Deus nos conceda autoridade no reino espiritual para tocar o céu e para que o som do céu seja ouvido na terra. Se seus opressores tentam bombardear o campo de batalha da sua mente ou derrubar o seu corpo com doenças, você pode resisti-los no campo espiritual com louvor. Toda opressão, desânimo e desespero fugirão, como Davi. Levante um clamor e assista seus inimigos fugirem de várias maneiras.